Neste sábado, 17 de janeiro, declarações atribuídas ao presidente Donald Trump chocaram o cenário internacional. Need Greenland for national security and even international security. One way or the other we're going to get it. Segundo essa leitura estratégica, Trump teria ameaçado aplicar tarifas comerciais contra países aliados, alegando que essas nações estariam atrapalhando seus planos relacionados à Groenlândia. Mais preocupante do que a pressão econômica seria o pano de fundo político. Trump passaria a encarar o envolvimento europeu e reforços militares na ilha não como cooperação, mas como uma ameaça direta aos interesses dos Estados Unidos. Mas por que a Groenlândia é tão importante e como uma ilha coberta de gelo entrou no centro desse jogo de poder? Neste vídeo mostraremos um pouco da história da Groenlândia e explicaremos por que essa ilha é estratégica antes mesmo de qualquer conflito começar. Uma tensão crescente envolvendo o presidente Trump, a Groenlândia e alguns dos principais aliados dos Estados Unidos na Europa. Vou explicar tudo de forma clara e passo a passo, sem usar termos complicados, para que qualquer pessoa consiga acompanhar e entender por que isso pode ter consequências importantes para a segurança global e para as relações internacionais. Tudo começou no sábado, 17 de janeiro de 2026, quando Trump anunciou que pretende aplicar tarifas comerciais adicionais, ou seja, impostos extras sobre produtos importados contra 8 países aliados: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. A tarifa começaria em 10% a partir de 1º de fevereiro e poderia subir para 25% em junho, caso não haja um acordo que permita aos Estados Unidos assumir o controle da Groenlândia. A Groenlândia é uma ilha imensa, quase toda coberta por gelo, localizada no Ártico. Ela pertence à Dinamarca, mas possui um alto grau de autonomia. Trump defende que o controle americano sobre a ilha seria essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos, especialmente agora que o derretimento do gelo ártico está abrindo novas possibilidades estratégicas. Ele argumenta que a Europa não está investindo o suficiente na vigilância da região e que há risco de influência de outros países, como Rússia e China. Para entender melhor por que a Groenlândia é tão estratégica, vale olhar para o passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazista em 1940, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia em 1941. A ilha foi transformada em uma base militar essencial. Funcionava como um grande aeroporto flutuante no meio do Atlântico Norte. Aviões faziam escala lá para reabastecimento em voos transatlânticos e a partir dela partiam patrulhas aéreas que protegiam comboios navais contra submarinos alemães. Após o fim da guerra, em 1951, Estados Unidos e Dinamarca assinaram um acordo de defesa que permitiu a instalação de bases americanas na ilha. Durante a Guerra Fria, chegaram a existir quase 20 instalações militares americanas lá. Uma das mais importantes era a base aérea de Thule, hoje chamada Base Espacial de Pituffik. Ela abriga radares de alerta precoce para a detecção de mísseis balísticos e sistemas de rastreamento espacial. Atualmente, é a única base militar dos Estados Unidos mantida na Groenlândia. Trump já havia demonstrado interesse pela ilha em 2019, quando propôs publicamente comprá-la da Dinamarca, descrevendo a ideia como um grande negócio útil para a segurança americana. A proposta foi rejeitada na época, mas o tema voltou à tona em 2026, impulsionado por dois fatores principais: o derretimento acelerado do gelo ártico e a crescente importância econômica e militar da região. Com o aquecimento global, novas rotas marítimas estão se abrindo no Ártico, permitindo que navios encurtem distância entre a Ásia, Europa e América do Norte. Além disso, o derretimento facilita o acesso a recursos minerais valiosos, como as terras raras, elementos químicos indispensáveis para tecnologias modernas, incluindo eletrônico, energias renováveis e equipamentos de defesa. A China domina grande parte desse mercado global e os Estados Unidos buscam reduzir essa dependência. A Groenlândia possui reservas significativas desses minerais. Trump afirma que a Europa não está fazendo o suficiente para monitorar e proteger o Ártico contra possíveis ameaças externas. Em resposta a essa preocupação, vários países europeus enviaram
pequenas delegações militares à Groenlândia recentemente, com o objetivo de preparar exercícios conjuntos e estudar a possibilidade de uma presença mais permanente. A intenção era demonstrar cooperação e reforçar a segurança coletiva da região. No entanto, Trump interpretou essas ações de forma diferente. Em postagens nas redes sociais, ele classificou o envio de tropas europeus como suspeito e sugeriu que poderia representar uma movimentação contra os interesses americanos. Em seguida, veio o anúncio das tarifas, que muitos analistas veem como uma forma de pressão econômica para forçar uma mudança de posição em relação à Groenlândia. Do ponto de vista econômico, as tarifas afetariam os dois lados. Nos Estados Unidos, importadores pagariam mais caro por produtos europeus, carros e máquinas, alimentos e bebidas, o que tenderia a elevar preços para os consumidores e pressionar a inflação. Na Europa, as exportações para o mercado americano cairiam, gerando perdas bilionárias para empresas e podendo levar a demissões. A União Europeia já sinalizou que estuda medidas de retaliação, como tarifas sobre produtos americanos emblemáticos. O impacto mais profundo, porém, está na esfera política e de confiança. A OTAN, criada em 1949 para garantir a defesa coletiva contra ameaças da União Soviética, tem como pilar o artigo 5, um ataque a um membro é considerado ataque a todos. Esse artigo foi invocado apenas uma vez, após os atentados de 11 de setembro de 2001, quando aliados europeus apoiaram os Estados Unidos. Pela primeira vez em 76 anos de aliança, um presidente americano está tratando ações militares de parceiros como potencial ameaça. Isso abala a base de confiança mútua que sustenta a OTAN. Se o objetivo fosse apenas fortalecer a segurança na Groenlândia, o Acordo de Defesa de 1951 já permitiria aos Estados Unidos aumentar sua própria presença militar na ilha e acolher positivamente a cooperação europeia. A escolha pelo confronto levanta questionamentos sobre motivações adicionais, sejam elas políticas internas, estratégicas de longo prazo ou relacionadas aos recursos minerais da região. Nos Estados Unidos, há críticas internas, inclusive de figuras do próprio Partido Republicano, que argumentam que a medida divide a OTAN, isola o país e pode beneficiar adversários. Na Europa, líderes de diferentes espectros políticos expressaram preocupação com a abordagem. Já na Rússia, há relatos de reações positivas entre autoridades e meios de comunicação alinhados ao governo, que vem nisso uma oportunidade de enfraquecer a unidade ocidental. A OTAN já enfrentou crises no passado, como a saída da França do Comando Militar Integrado em 1966, durante a Guerra Fria, e conseguiu se recuperar. No entanto, o episódio atual é singular por vir da liderança da principal potência da aliança e por envolver o uso de instrumentos econômicos contra aliados. Se não houver um recuo ou diálogo construtivo, pode haver um movimento europeu em direção a maior autonomia em defesa, com investimentos mais robustos em capacidades próprias e uma reavaliação das relações transatlânticas. E aí, o que vocês acham dessa situação? Acham que a pressão sobre a Groenlândia é uma medida necessária para proteger interesses estratégicos ou pode acabar gerando mais divisão do que benefícios? Deixem suas opiniões nos comentários. Se essa explicação ajudou a esclarecer o tema, dê um like, compartilhe com quem gosta de entender melhor a política internacional e se inscrevam no canal para acompanhar mais análises como essa. E se você assistiu até aqui, comente aí embaixo Ilha Gelada.